irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus. Localize o capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Eu vou ler então a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Glória a Deus. Você pode se sentar glorificando o nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, recapitulando alguns pontos, nós estamos estudando a vida de Jesus, estamos estudando acerca da sua humanidade, e o verdadeiro milagre foi o nascimento do Filho de Deus. O Filho de Deus nascendo, nós temos a possibilidade de vivermos os nossos milagres, porque o verdadeiro milagre já aconteceu no nascimento do Filho de Deus. E nós aprendemos algumas lições aqui com esses homens a respeito quando narra ao nascimento de Cristo, né? E no versículo de número 1, a profecia se cumpre quando o texto diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia. A profecia se cumpriu, e nós vemos aqui a expressão que Mateus vai usar: no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós falamos com os irmãos acerca da distância, de todo o período, dos investimentos que foram feitos e toda a dedicação prestada desses homens aqui. E chegamos à seguinte conclusão: que toda a dedicação desses homens viraram motivação na vida de alguém. E também declaramos isso sobre a nossa vida, que toda a dedicação que nós oferecemos ao reino de Deus, ao reino dos céus, isso de algum modo servirá de motivação para outras vidas também, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos observar que a dedicação desses homens, ela nos inspira, ela nos serve de motivação. Mas se os irmãos analisarem, Mateus, ele não vai registrar os detalhes da viagem, ele não vai dizer especificamente o que eles fizeram na viagem, o que eles gastaram. Ele não vai trazer detalhes. O relato é só simplesmente que eles saíram do Oriente e chegaram em Jerusalém. E hoje de manhã eu estava lendo a palavra e eu perguntei para o Senhor por qual motivo que Mateus ele não coloca os detalhes, porque a Bíblia é rica em detalhes também, mas porque Mateus ele não registra os detalhes do percurso da viagem. E o Senhor me fez chegar ao entendimento, foi o simples entendimento que esses homens, eles não eram o personagem principal da história, mas a vida deles era para apontar aquele que nasceu rei dos judeus. Com isso eu preciso dizer aos irmãos
que toda a nossa dedicação, ela pode servir de motivação para a vida de alguém. Todo o nosso empenho, toda a nossa renúncia, toda a nossa dedicação, sempre vai ter alguém observando, e isso servirá de motivação para a vida de alguém. Alguém viu alguém chegar na igreja cabisbaixo, viu alguém vencer a depressão, a desmotivação, os vícios deixados para trás, deixados a obra da carne para trás, e isso sem você perceber, toda essa dedicação que você ofereceu para Jesus se tornou motivação na vida de alguém. Mas o que o Senhor me deixou claro é que nós não somos os personagens principais da história. O personagem principal se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a sua vida pode ser inspiração para muita gente. Tem pessoas que estão de olho em você e esperando você terminar sua faculdade para dizer: olha, ela verdadeiramente é uma motivação para a minha vida. Mas o que nós vamos deixar claro aqui é que o personagem principal da nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus não teria acontecido nada, sem Jesus nós não seríamos nada. E vou logo te dizer, o louvor que não aparece Jesus é sem graça, a pregação que não aparece Jesus, ela é sem graça, ela é sem sabor, ela é sem sal, ela é sem açúcar. Mas se Jesus aparecer sobre a mensagem, tudo pode acontecer. E nós não viemos aqui para termos um encontro nosso, mas nós viemos aqui para ter um encontro com aquele que nasceu Rei, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos acreditam que Jesus é o personagem principal da sua vida? Levante as suas mãos por um tempo, porque possa ser que outras coisas estão querendo tirar tua atenção do culto, viu? Já vou logo dizer, tem outras coisas querendo tirar tua atenção. Não está querendo não? Não está querendo tirar tua atenção, mas eu quero liberar a palavra, dizer aqui que Jesus, Ele é o centro do nosso culto para a glória de Deus. Irmãos, não deixe nada, por favor, hein? Pede licença do seu irmão, diga assim para ele: deixa eu adorar Jesus aqui quieto, hein? Diga isso aí para ele: deixa eu adorar Jesus aqui, tá? Aleluia, glória a Deus. E eles vão ter uma atitude, e essa atitude vai trazer um ensinamento sobre as nossas vidas. No versículo que nós fizemos leitura, que é o versículo de número 2, eles vão fazer uma pergunta. Eles vão dizer assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Você percebeu que ele diz que ele já é nascido rei? Ele não vai se tornar rei, porque os reis eles se tornam rei conforme a hierarquia, eles vão crescendo, tem que esperar o crescimento, tem que esperar o percurso acontecer. Mas o texto está dizendo que Jesus já nasceu rei. E existem dois apontamentos proféticos que são muito interessantes, da onde esses astrólogos aqui eles viriam, da onde eles surgiriam para poder anunciar aqui a vinda desse rei. E eu gostaria de ler com você dois apontamentos proféticos, e o primeiro é no Salmo 72, versículo de número 10. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 72, versículo de número 10, por favor, vamos ler. Salmo 72, versículo de número 10, o texto diz assim: glória a Deus. Os reis de Tarsis, tem uma outra versão aí, não? Deixa eu ver, essa aí ficou melhor. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Seba lhe tragam presente.
Diga assim: os reis de Sabá. Os reis de Sabá. O apontamento profético aqui é que os reis de Sabá lhe trariam presentes. Vai comigo em Isaías. Vamos ver que tipo de presente era esse que os reis de Sabá trariam. Isaías 60, versículo de número 6, por favor. Glória a Deus. Isaías 60, versículo de número 6. Isaías 60, verso de número 6. O texto da palavra de Deus diz assim: manadas de camelos cobrirão as tuas terras. Para você entender, é uma multidão de camelos chegando sobre a terra, uma multidão de camelos chegando sobre a terra. Camelos novos de Midian e de Efá. Também virão todos de Sabá. Diga assim: Sabá. Sabá. Transportando ouro e incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Aleluia. Olha as profecias se cumprindo. O Salmo 72 vai dizer que os reis de Sabá, eles viriam para trazer presente para aquele que seria rei. E o profeta Isaías, no capítulo 60, vai dizer que esses reis viajariam de camelos. Está escrito bem assim: esses reis viajariam de camelos do Oriente, eles viriam de Sabá, e quando eles chegassem diante desse rei, o que eles iriam oferecer? Eles iriam oferecer ouro e incenso. E aí, quando nós vamos ler o que Mateus registrou no capítulo de número 2, versículo de número 11, abra sua Bíblia. Mateus 2, versículo de número 11. Olha o que o texto está dizendo. Mateus 2, versículo de número 11. Olha que curiosidade fantástica. Mateus 2,11 diz bem assim. Abra a Bíblia. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. O que eles ofertaram? Diga aí: ouro, incenso e mirra. Você percebeu que a profecia está se cumprindo aqui? Aquilo que o salmista profetizou no Salmo 72, que os reis de Sabá viriam, e aquilo que Isaías 60 está profetizando, que eles viriam de camelos, uma leva de camelos viriam com eles, e nas suas bagagens eles teriam ouro, incenso e mirra. Só que olha que interessante, isso aqui vai ficar mais interessante ainda, porque um outro personagem aparece nessa história. Quem está comigo até aqui? O outro personagem aparece nessa história. Não precisa abrir. Primeiro livro dos Reis 10, aparece uma mulher, uma rainha, e ela é rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela vai fazer uma longa viagem para visitar um homem, e o nome dele era Salomão. Ela sai do Oriente para ir até Jerusalém, aonde Salomão estava. Sabe por quê? Põe aí, Marião, põe aí para todo mundo, verso de número 2, versículo de número 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregando especiarias e muitíssimo ouro. Sabe o que o historiador vai dizer? Que a rainha de Sabá está levando aqui com ela incenso, mirra e muito ouro.
Só que em Lucas 11, verso de número 31, Jesus aparece pregando e ele vai dizer bem assim, ó, só quem está ligado vai pegar isso aqui, hein? Jesus vai dizer aqui, ó, aquele que está entre vocês é maior do que Salomão. A profecia era de que viria presentes até esse rei, e os presentes já chegaram, já chegou, e a tipologia é que a rainha de Sabá sairia da sua terra e viria até Salomão entregar os presentes, dando uma prefiguração daquilo que aconteceria no Novo Testamento com a pessoa bendita de Jesus. E aí, quando tudo isso acontece, para que não fique dúvida no coração dos judeus, Jesus aparece no meio da história e diz assim, ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e ela vai os condenar, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Lá do outro lado ela ouviu a respeito de Salomão, então ela investiu os seus recursos, investiu o seu tempo, investiu toda a sua dedicação só para ter um encontro com Salomão. Mas o texto está dizendo que Jesus diz assim, ó, eis aqui diante de vocês aquele que é maior do que Salomão. Interessante essa curiosidade, né? Dois atos proféticos acontecem em Cristo, e aqui nós temos um espelho bíblico sobre a rainha de Sabá, que também prefigura a chegada do Cristo também. Olha como a Bíblia é rica em detalhes. A Bíblia vai nos dar detalhes acerca de Cristo. Eu disse isso aos irmãos, são mais de 300 profecias que se aconteceram na vida do nosso Senhor. E a pergunta deles foi assim: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Mateus 2, versículo de número 2. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Em primeiro ponto, esses homens, eles vão reconhecer a verdadeira realeza. Eles vão reconhecer quem é o verdadeiro Rei sobre todas as coisas. E para isso eles vão oferecer ouro, diga assim, ouro. Diga assim, incenso. Diga assim, mirra. Eles vão oferecer ouro porque o ouro, eles reconhecem que Jesus é o verdadeiro Rei. Os reis eram presenteados com ouro. Então, quando eles apresenteiam ao Senhor Jesus com ouro, eles estão dizendo assim: nós reconhecemos que este menino nasceu rei, e ele será rei sobre toda a terra. Quando eles apresentam incenso, eles estão reconhecendo que Jesus é Deus, porque o incenso era oferecido diante de Deus, ao ponto de que o homem não poderia cheirar a fumaça do incenso. Se porventura o homem cheirasse a fumaça do incenso, ele poderia morrer, porque a adoração só era oferecida ao verdadeiro Deus. Quando ele oferece ouro, está dizendo: o Senhor é o verdadeiro Rei. Mas quando eles oferecem incenso, eles estão dizendo: Jesus é Deus e merece todo louvor e toda adoração. Quando o louvor estiver sendo feito na casa de Deus, o homem não pode aparecer, a mulher não pode aparecer. Se possível, se esconda e deixe que ele apareça no meio da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando eles apresentam a mirra, eles estão reconhecendo a humanidade de Jesus. A mirra era passada no corpo para preparação do corpo. As especiarias, elas eram passadas como um sinal de sacrifício. E esses homens, quando estão entregando essas dádivas, a Bíblia diz que eles abrem do seu bom tesouro e eles estão oferecendo ao Senhor. Eles estão reconhecendo a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Assim como Maria vai fazer, tirando aquele pote de nardo puro e oferecendo aos pés do Senhor Jesus Cristo,
A Bíblia vai dizer que ela enxuga com os seus cabelos, e alguém que está no ambiente e não entende, diz assim: nós poderíamos pegar esse perfume e oferecer eles aos pobres. Só que Jesus vai dizer: o que ela fez será contado não só hoje, mas será contado de geração em geração. Alguém que entendeu que Jesus está no ambiente, ele oferece uma adoração diferenciada. Sabe por que você está com essa cara amarrada ainda? Porque você não entendeu que Jesus está nesse ambiente. Porque quando entender que ele está no ambiente, levar a cia, o perfume vai subir diferente. A gente só fica com cara amarrada no culto quando ainda não entendeu que ele chegou. E esses homens, irmãos, vieram lá do Oriente e entenderam isso aqui. Eles entenderam a humanidade de Cristo. Vamos lá, quero pregar hoje, né? Quero ensinar hoje. Vamos para o terceiro exemplo deles aqui. Diga assim: terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um exemplo de busca e de sabedoria. Esse exemplo aqui é formidável, irmãos. Por qual motivo? Porque esses homens, eles representam os sábios e os estudiosos do Oriente. Esses homens aqui, eles usam o seu conhecimento, que é a astrologia, é a maneira de observar os astros. Eles vão usar o seu conhecimento para buscar a Deus. Mas não só isso, quando eles encontram a Deus, eles vão se prostrar diante de Deus e vão adorar ao verdadeiro Deus. A palavra de Deus para a nossa vida, irmão, que conhecimento é muito bom, é maravilhoso. Eu quero ressaltar um achado aqui maravilhoso recentemente, uma proteína molecular polilaminina, da doutora Tatiana Coelho. Ela batizou como a proteína de Deus. E essa proteína, ela tem o desenho de uma cruz, literalmente uma cruz. E ela funciona criando uma rede que estimula os neurônios a se comunicarem no local da lesão, e vai permitir que pessoas que são paraplégicas e pessoas que são tetraplégicas recuperem o movimento. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Doutora Tatiana Coelho. E qual que é o nome? E olha que incrível que pareça, essa proteína, ela tem exatamente o sinal de uma cruz. E o nome dessa proteína é proteína de Deus. É quando a medicina usa o seu conhecimento, usa o seu estudo para poder se prostrar diante do Criador e dizer assim: Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. O que eu preciso te dizer, irmão, é que Deus, Ele pode realizar um milagre numa pessoa que está paraplégica e essa pessoa volte a andar, mas Deus pode dar sabedoria ao homem para cumprir o seu chamado e descobrir na ciência aquilo que Deus deixou ao seu próprio benefício. E quando o homem entende isso, ele não vai colocar o seu nome para dizer assim: fui eu que fiz, é eu que tenho que aparecer. O problema da ciência é a ciência sem Deus, mas a ciência que coloca Deus na frente glorifica o Criador e é benefício para toda a humanidade. A palavra de Deus para você, que eu não sou contra o conhecimento, eu tenho formação também, quero que vocês todos tenham formação. Eu dou aula de teologia toda segunda-feira, mas nada vale se todo o teu conhecimento não for para glorificar o nome santo do Senhor. As meninas estão aprendendo agora a tirar um louvor de ouvido, e pode ficar bem capacitada, mas se tudo isso não for para glorificar o Senhor, não serve de nada. As meninas estão se empenhando aqui nos instrumentos para poder aprender, mas se houver disputa no meio, Deus não percebe nada. Precisa ter humildade e dizer: Ele vai na frente, é Ele que tem que ser glorificado, é Jesus o centro desta casa. E eu quero saber se tem alguém aqui que veio para glorificar o nome do grandão da Galileia. Quem mais alguém aqui?
Eu sei que a gente não gosta muito disso, mas preciso te dizer, não é você que tem que aparecer, é Jesus que tem que aparecer nessa casa. Aleluia. Peraí, eu sou teu pastor, vamos colocar as coisas no lugar. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Quando a ciência encontra o Criador, ela pode glorificar a Deus. Mãe, mas só imagina alguém que é tetraplégico, não se mexe. Essa mulher, de uma maneira graciosa, por Deus, 20 anos de pesquisa, e agora as pessoas estão querendo se aproveitar porque não investiram muito, né? Investiram bem pouquinho, investiram não sei quantos milhões agora no carnaval, para ir o nome de não sei de quem na frente da... e foi rebaixado ainda, né? Para ir na frente, investiram milhões e milhões e milhões, e aí que chama atenção a ciência. 20 anos de pesquisa, isso daí poderia ter sido remido o tempo, mas o investimento é pouco. Mas agora que o nome está sendo proclamado, aí quer vir com o nome na frente. Não sei se você está me entendendo, mas quer vir com o nome na frente. O que eu preciso dizer para a igreja é que quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas, irmão. Aí fica fácil, Alex, botar o nosso nome lá embaixo agora, tudo deu certo. Não é verdade? Fica fácil desse jeito. Então esses homens que são exemplo de busca e de sabedoria, eu quero que todos vocês, irmãos, todos, cada um que aqui estão, cresçam na graça e no conhecimento, porque assim crescia João Batista e assim crescia Jesus. Jesus cresceu na graça e cresceu no conhecimento. O meu desejo é que cada um desses jovens se forme, tenha formação, sejam realmente usados por Deus na área que Deus levantar vocês. Os nossos outros jovens, daqui a pouco estão tudo empregados aí, estão aí fazendo a vontade de Deus. A Bia também, daqui a pouco vai estar no escritório dela também, né, Bia? O Caião também, as meninas, a Isa, a Gabi, o Igor, vai estar tudo enganjado no que Deus quer, naquilo que o Senhor quer. Mas o que eu preciso dizer para os irmãos, quem precisa aparecer na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Então use toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, irmãos. Nós somos uma igreja inteligente. Amém, irmãos? Amém. Nós somos uma igreja inteligente. Então a gente não pode aceitar qualquer coisa. Nós precisamos usar a nossa sabedoria para podermos glorificar a Deus. Esses homens que eram sábios, estudiosos, lá no versículo de número 11, eles estão aqui, de joelhos, prostrados diante do Senhor. Na terça-feira eu profetizei isso aqui, irmãos, e eu quero ver isso aqui ainda, que o nível de entrega dessa igreja vai aumentar em nome de Jesus. Eu quero ver, irmãos, eu quero ver aqui, gente aqui, nesse altar aqui, chorando, com o rosto no altar, chorando diante de Deus. Eu quero que Deus aumente o seu nível de entrega. Seu nível de entrega. Esses homens não se importaram que tinha coroa na cabeça, título nenhum não. Uma das coisas mais lindas, Mateus, na vida de Davi, é que esse homem chamado Davi era um pecador, só que ele não tinha problema de tirar a coroa da cabeça para dizer que Deus era o verdadeiro rei na sua vida. Ele disse para o Senhor: Senhor, quer tirar o reinado? Pode tirar. Eu pequei, eu falhei, eu errei, eu retrocedi. Tira, pode tirar o que o Senhor quiser, mas eu lhe faço um pedido: não tire de mim o teu santo Espírito. O homem Salomão usou a sua sabedoria. Quando usou para Deus, o nome de Deus foi glorificado. Quando Salomão usou a sua sabedoria para outras coisas, as coisas começaram a se desandar. E a Bíblia diz assim, Tiago: quem não tem sabedoria tem que pedir sabedoria a Deus, porque Deus ele dá sabedoria para aquele que pede. A questão é que devemos usar a nossa sabedoria, ou a sabedoria que Deus nos deu, para podermos glorificar o nome do nosso Senhor. É tão lindo ver um jovem sábio, sabendo do que está falando. É horrível ver um jovem tentando falar daquilo que não sabe. É horrível. Mas é lindo ver um jovem falar daquilo que sabe, daquilo que entende. É lindo, é maravilhoso. Você vai ver os influencers falando nada com nada e nada com ninguém, gente, falando nem do que não sabe. Mas quando você vê um jovem convicto, com convicção,
convicção, com certeza, da onde Deus o tirou, o que Deus está fazendo na sua vida, a obra que Jesus realizou é maravilhoso, é excelente. Então eles deixam um exemplo. E qual que é o exemplo? O exemplo de busca e de sabedoria, ok? Eu vou deixar mais um exemplo aqui para os irmãos, o exemplo de obediência. Por favor, vamos repetir esse aqui, que esse aqui é maravilhoso, né? Diga por favor assim, exemplo de obediência. 1, 2, 3. Exemplo de obediência. Vai comigo no verso de número 12 de Mateus 2. Oh, maravilhoso é o teu nome, Jesus. E uma igreja espiritual, quando o seu irmão está tendo oportunidade, você que não está tendo oportunidade, você dá glória a Deus também, viu? Você não dá glória a Deus só quando você tem oportunidade, não, né? Exemplo de obediência a Deus. Versículo de número 12, ele diz assim, e sendo por divina revelação, veja que os astrólogos estão recebendo divinas revelações de Deus, irmão. Olha isso. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que voltassem para junto de Herodes, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Eu vou ler de novo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha que exemplo de obediência. Após o encontro, presta atenção, após o encontro que eles tiveram com Herodes, eles obedeceram ao aviso que Deus deu, e Deus disse assim: não volta para Herodes, não volta para Herodes. Aleluia. Essa daqui era a revelação de Deus: não volte para Herodes. E eles não voltaram. O texto vai dizer que eles mudaram de direção após ter um encontro com o verdadeiro Messias. Aleluia. O exemplo de obediência. Quando nós estamos andando em obediência, há mudança de direção na nossa vida. Nós vamos ver alguns exemplos aqui que mudaram a direção da sua vida depois que tiveram um verdadeiro encontro com o Messias. O homem que estava destinado à condenação, o homem que estava destinado ao inferno, que estava em um dos lados da cruz, Cristo está no meio e o homem está a um dos lados da cruz. O ladrão olha para Cristo e reconhece que Ele é o Senhor, e ele vai dizer assim: olha, Senhor, me leva para morar junto contigo no paraíso, me leva para morar junto contigo no reino, me leva para morar junto contigo, porque eu quero estar junto com o Senhor. E Jesus vai dizer para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Esse homem, depois de ter tido um encontro com o verdadeiro Messias, a direção da sua vida foi mudada. Ele estava condenado à perdição, mas depois que Jesus encontrou a vida dele, ele encontrou salvação para a glória de Deus. O outro homem que tem a vida com a direção mudada é Zaqueu. Esse aqui me chama muita atenção, porque, irmão, Zaqueu era alguém que defraudava os outros. Zaqueu era publicano, Zaqueu tinha má fama. Zaqueu tinha a má fama de extorquir os seus próprios irmãos, seus próprios compatriotas. Zaqueu era alguém que estava enfadado ao erro, ao engano, ao prejuízo
tributo desnecessário. Zaqueu, ele vai mudar a direção da sua vida quando o texto diz que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce aí dessa árvore, Zaqueu. Desce, porque hoje, Zaqueu, o nosso encontro não vai ficar só aqui nesse culto. Hoje eu quero ir com você lá para a tua casa, e o culto vai terminar lá dentro da tua casa. E Zaqueu vai dizer: sabe o que, Senhor? Se eu defraudei alguém, vamos fazer o seguinte: eu vou devolver para as pessoas que eu defraudei. Olha, irmão, vou dizer uma coisa: a verdadeira conversão não é aquela conversão que pulou, chegou no Evangelho e está tudo lindo, agora é só flores. E as pessoas que eu defraudei aqui atrás? E o homem da padaria que eu fiquei devendo aqui, agora como que vai fazer? E o dinheiro que eu peguei emprestado? E a dívida que está lá no SCPC e será? Como que a gente vai fazer? Porque a gente acha que pulou, chegou, está mil maravilhas, está lindo, está feito. Só que Zaqueu está ensinando o verdadeiro princípio de conversão. Ele está dizendo assim: eu sei que eu defraudei alguém no passado, e possa ser que essa pessoa, quando eu subir no púlpito para pregar, vai dizer: mas que Zaqueu está pregando? Que Zaqueu está pregando? Porque Zaqueu não ajeitou as coisas comigo lá no passado. É por isso, irmão, que tem ambientes que Jesus vai nos fazer retornar, se assentar com a pessoa e pedir perdão. Porque essa mesma pessoa pode adentrar sobre essa porta e dizer assim: mas rapaz, nem parece aquela pessoa que estava com as encrencas comigo lá atrás. Zaqueu está ensinando um princípio que o verdadeiro encontro muda direções. Aleluia. Ficou difícil para dar glória a Deus, né? Zaqueu está ensinando para a gente que o Evangelho não é oba-oba, não é confete, não é uma vida sem regeneração e transformação. Eu acredito no testemunho de Lázaro. Lázaro não falava, Lázaro não pregava. Você vê Maria pregando, você vê Marta pregando no sentido de falar. Marta tenta até dar uma ordem em Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Lázaro não tem voz. Só que aonde Lázaro passava, alguém apontava e dizia: lá vai aquele que é o verdadeiro milagre da parte de Deus. Aquela mulher, quando vê o profeta, olha e diz: lá vai um homem de Deus passando por ali. Olha o homem de Deus passando. Zaqueu está nos ensinando um princípio. Chegou no Evangelho, seja muito bem-vindo, mas não dá para ficar no Evangelho sem organizar coisas passadas. Porque aquele que teve encontro com o verdadeiro Messias, a direção da sua vida precisa mudar em nome de Jesus. Até quando Zaqueu vai ficar defraudando os outros? Hoje é noite de descer dessa árvore com carinho. Diga aí para o seu irmão: hoje é noite de descer, viu, meu irmão? Com muito carinho, com muito carinho. E eu quero declarar sobre a tua vida, tá? Você receba aqui, os músicos aqui também recebam aqui. O encontro com Jesus não vai ser só na igreja hoje, não. Eu declaro que Ele vai contigo para a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O outro encontro, eu já vou fechar. O outro encontro foi a mulher samaritana. Gente, pense numa mulher que me chama muita atenção. Essa mulher aqui, ela tinha muitos dilemas. As pessoas só sabem falar mal da vida dela porque não conheceram os dilemas dela. Sabe qual que era o dilema dessa mulher, irmãos? Ela conhecia a lei, e muito bem. E as mulheres nos seus dias não conheciam a lei. Elas não poderiam ler, nem tinha muita leitura. Mas essa mulher, ela tem leitura e ela sabe as profecias acerca do Messias. E a dúvida dela é tão grande que no diálogo dela com Jesus, ela poderia perguntar muitas coisas, mas olha o diálogo dela: aonde que nós devemos adorar? Ela está com uma preocupação sincera dentro dela. Ela é uma mulher que ela está arrumando um homem atrás do outro, porque ela não teve encontro com o verdadeiro homem ainda.
E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, que Deus comece por mim, Jesus, mas que Deus levante verdadeiros homens no nosso meio, verdadeiros homens que saibam assumir as suas mulheres. Ó, deu uma moral para as mulheradas não deu glória a Deus agora. Viu, Caio? Ia dar de olho em você. Viu, Igor? Olha. Que Deus levante no nosso meio verdadeiros homens que saibam valorizar a sua esposa. O texto vai dizer que quando essa mulher teve encontro com Jesus, a vida dela foi organizada, gente. Ela já tinha alguns maridos, e maridos é legal. Ela se casou, recebeu carta de divórcio, ocorria, pegou, se casou de lá. Ela não era uma prostituta igual alguém vai dizer aí afora. O Jesus vai dizer que ela tinha marido. Marido é legal, é levirado, está em Levítico. Essa mulher não é uma prostituta não. Essa mulher é uma mulher que está confusa da mente, mas ela está indo cumprir os seus afazeres, com o cântaro no ombro. Possivelmente quando voltar tinha roupa para lavar, possivelmente quando voltar tinha louça para lavar, tinha comida para fazer. Essa mulher está indo lá buscar água, mas ela está indo num dia normal. Ela está achando que seria mais um dia na vida dela. A expectativa dela é: vou lá buscar água. Só que menos ela espera, tem um judeu, aparentemente com 33 anos, na beira do poço, sentado e esperando essa mulher chegar. E quando ela chega, esse judeu que puxa a conversa com ela, e depois de um diálogo que ele tem com ela reconhece que ele é o Messias. A Bíblia vai dizer que ela larga o seu cântaro no chão e ela vai para a cidade de Samaria anunciar que ela havia achado o verdadeiro Messias. Você sabe que essa mulher trouxe uma multidão aos pés do Senhor Jesus Cristo. A primeira missionária da história, a primeira missionária porque gentia, a primeira missionária da história a trazer esses homens aqui aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém que teve um encontro com Jesus, a direção da sua vida ela muda para sempre. Os complexos de inferioridade já não eram mais o mesmo. Ela teve um encontro com Jesus. O complexo que existia dentro do coração e da alma dela foi preenchido. A lacuna foi preenchida. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, porque cada um tem as suas adversidades e as suas dificuldades, mas todos aqueles que têm um encontro genuíno com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, as suas lacunas são preenchidas. E nós passamos a não colocar expectativa nas coisas e nas pessoas. Nós aprendemos a confiar naquele que de fato pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. O encontro com Jesus pode mudar todas as direções da nossa vida. E o último encontro que me chama a atenção é o encontro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo em caminho de perseguição. O apóstolo Paulo estava indo para matar, cheirando sangue, ameaça de morte, diz a palavra de Deus. Paulo estava cheirando uma ameaça de morte, com carta na mão, para poder matar os cristãos. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. O texto diz que esse homem cai por terra, e ele não estava no cavalo. Ele cai por terra por causa da glória de Deus. A glória de Deus se revela sobre a vida dele. Ele cai por terra e ele diz Senhor. Ele expressa a expressão Senhor. Ele reconhece que haveria um Senhor sobre a vida dele. Sabe quem é esse homem? Esse homem é alguém que está acostumado a exercer senhorio, mas ele olha para alguém que é superior e está dizendo Senhor. Ele reconhece que o Messias, ele reconhece que o Senhor está falando com ele. E aquele homem que estava na rota de fuga, a rota de morte, a rota de sentença, depois do encontro genuíno com o Senhor Jesus, a direção da vida de Paulo muda. Ele fica cego, o Senhor faz ele se hospedar na casa de um homem na rua direita, e
E a Bíblia diz que vai lá um homem, um diácono da igreja, Ananias, orar por ele que estava cego. Na hora que o irmão Ananias chega para estender as mãos para orar pela vida dele, a Bíblia diz que ele voltou a enxergar. E agora aquele que era perseguidor passa a ser perseguido e começa a anunciar as boas novas de salvação. A palavra de Deus que eu tenho para declarar para a sua vida é: tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Pastor, por que eu preciso ter um verdadeiro encontro? Porque todas as direções das suas vidas podem ser mudadas depois que Ele te encontra. Depois que Jesus passou na nossa vida, nós já não decidimos por nós mesmos. Sabe que o apóstolo Paulo vai dizer: já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo: já não é mais a minha direção. Você sabe que o apóstolo Paulo quis pregar na Ásia, lá no capítulo 16, e o Espírito Santo barrou ele e disse assim: você não vai. E ele não discutiu, ele simplesmente abaixou a cabeça e obedeceu. E apareceu para ele um sonho, um homem, varão da Macedônia. Um homem lá na Macedônia apareceu para ele e disse assim: Paulo, atravessa a Macedônia e vem para cá nos ajudar. E o Espírito Santo falou para ele: pode ir Paulo, pode ir. E o apóstolo Paulo, ele obedeceu a direção do Espírito Santo, porque aqueles que têm um encontro genuíno com Jesus já não estão mais dispostos a querer fazer da sua própria vontade. A direção da sua vida é mudada. Eu gostaria de saber se você está disposto a Jesus mudar a direção da sua vida. Não seja rápido em responder. Você está mesmo disposto a Jesus mudar algumas direções da sua vida? Está mesmo? Fique de pé no seu lugar. Esses homens receberam uma orientação de Deus, e a orientação de Deus era: não volte para Herodes. Não volte para Herodes. Vai de volta para a sua terra. Não pare, não pare, não pare. Vai direto para a sua terra. Esses homens exerceram obediência, porque eles tiveram um encontro com Jesus. E aquele que teve encontro com Jesus, as direções da sua vida são mudadas. Eu gostaria de orar pela sua vida. Feche os seus olhos, você que pode. Você que quer ter um encontro com mais profundidade com Jesus, feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse comigo. Jesus marcou essa noite para poder te encontrar. Ele sabe como que anda os seus pensamentos acelerados. Ele sabe como que anda a sua ansiedade. Ele sabe como que anda as suas preocupações. Ele sabe também como anda as suas queixas, as suas lamúrias. Ele sabe como que anda a tristeza que permeia o seu coração por muitas vezes. Ele sabe todos os seus pensamentos. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja. Do mesmo jeito que Jesus foi ao encontro de Zaqueu, do mesmo jeito que Jesus foi ao encontro da mulher em Samaria, do mesmo encontro que Jesus, do mesmo jeito que Jesus teve encontro com Paulo,
Eu gostaria de orar. Os jovens não olham para mim não, fecha os olhos. Vocês são os mais que precisam ter um encontro. Querido amigo Espírito Santo, hoje é noite de mudança de rota. Alabai, comandar a força, eu quero levar assim. Hoje é noite de mudança de direção nessa casa. Amigo Espírito Santo, encontra essas emoções, encontra esses corações, encontra esses pensamentos. Eu quero declarar, Jesus, que Satanás não vai ganhar vantagem desta alma e desta vida. Eu quero declarar que esses pensamentos serão cativos ao Senhor. A preocupação, as lamúrias, as queixas. Declaramos liberdade aqui nesta noite pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Você consegue ver o Messias vindo em direção de você? Você consegue contemplar o Espírito Santo indo na sua direção? Ah, que maxou, rebre para si, comandar a sé, as áreas, comandar a sal, alegre, chodevaciar. Você consegue perceber o Espírito Santo me dando algumas direções, me dando algumas rotas, e você dizendo, saiu do controle, mas ele dizendo, eu estou no controle de tudo. Você consegue contemplar o Espírito organizando o seu interior. Ele está vindo para organizar as emoções, organizar a sua rota, organizar as direções da sua vida. Ele chegou nesta noite. O amigo Espírito Santo veio. Ele veio. O amigo veio, ele chegou, ele veio. O amigo chegou, ele veio. O amigo chegou, ele veio. O Paracleto divino, o Consolador, o Ruache, ele veio. Deixa ele te organizar.